Rádio Ágape. A alegria está no ar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí da Rádio Ágape, todos os amigos do Facebook aí com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, onde nós estamos aqui para dar início a mais esse estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus e mais uma vez estamos aqui, irmãos, para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos aqui mais essa aula abençoada, vamos estar aqui orando e agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade. Amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, meu Deus. Agradecemos ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, para estar trazendo esse estudo bíblico, meu Senhor, abençoado para todos os lares, para todas as casas, para todas as vidas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda graça nessa noite para estar ensinando a Tua palavra, Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Venha nos usar, meu Pai, segundo o Teu amor, segundo a Tua misericórdia, meu Pai, segundo a Tua graça nessa noite e nos dê o discernimento da Tua palavra para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e toda honra, glória e louvor nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus e estamos aqui para dar início a mais essa aula, mais esse estudo bíblico da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando essa lição que eu vou estar colocando aqui agora, para todos os irmãos verem aí. Nós vamos estar estudando essa lição, é o primeiro trimestre de 2020 e o tema da lição é a raça humana, queda, a origem, queda e redenção. A raça humana, a origem, queda e redenção. Amém? Esse é o estudo do primeiro trimestre de 2020, porque quando nós abrimos ali a igreja, nós já pegamos ali, né, no meio da lição. Mas se Deus quiser, no próximo trimestre, nós já vamos estar aí, irmãos, colocando tudo em dias. Vamos passar do primeiro trimestre para o terceiro, né, para que possa ficar ali tudo em dias com as revistas da CPAD, a qual nós usamos aí para fazer essas lições. Amém? Seja abençoado hoje na sua casa, assista, né? Para aí para assistir o estudo bíblico, que com certeza vai estar abençoando a sua vida. Porque como nós dissemos ontem, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos aqui, irmãos, adquirir um pouquinho mais de conhecimento através da Palavra de Deus, amém? Foi essa revista aí que os irmãos viram aí, a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 9. Vou estar colocando aí para os irmãos também. Lição número 9. Olha o que vai dizer. Lição número 9 é o primeiro projeto de globalismo. O primeiro projeto de globalismo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tópico 1, nós vamos estudar sobre a segunda civilização humana. Tópico 2, o globalismo de Babel. E o tópico 3, a intervenção de Deus em Babel. Amém? Então vamos ter uma aula abençoada, vamos pedir para Deus aí nos abençoar nessa aula. Eu vou estar aqui lendo a revista, amém? A revista desse trimestre. E os irmãos aí de casa nos acompanhem
Eu vou estar lendo, nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí, né? Que Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova, não tem perdido nenhum. Que Deus abençoe nossa irmã Nilde. Então vou estar lendo aí, os irmãos me acompanhem essa revista. No próximo trimestre eu vou estar aí divulgando qual vai ser a revista e os irmãos podem acompanhar, né? No próximo trimestre, comprar suas revistas também e acompanhar aí nas suas casas. Glória a Deus. Lição número 9, o primeiro projeto de globalismo. Nós vamos aprender sobre o que é globalismo e sobre a diferença de globalismo e globalização. E torcer para que a nossa língua não trave, né? Globalismo. Amém, irmãos? Texto áureo. Nós vamos aqui para o texto áureo. Tá colocando aí para os irmãos, texto áureo. Vai dizer assim, ó. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Está lá em Gênesis 11, versículo 9. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 9. Ali é citado, né? Aí é citada a Torre de Babel. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Torre de Babel. A verdade prática da nossa lição. A verdade prática vai dizer: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Nós sabemos que o propósito de Deus era que o homem se espalhasse, frutificasse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Então o homem quis se juntar ali só no seu cantinho, né? Só no seu grupinho. E o homem ali queria que tudo acontecesse através de um único governo, um governo mundial. É isso que nós vamos falar hoje também, que existe um projeto aí em curso, irmãos, o projeto do anticristo, de um governo mundial. Esse projeto vem direto da mente do anticristo. Amém, irmãos? Sobre um governo mundial, onde vai se reter ali todo o poder, onde quer se unificar aí as línguas, as religiões, né? As moedas, tudo num único governo. Este é o chamado governo mundial, que é um projeto aí que vem direto das trevas e vai contra o projeto de Deus para as nossas vidas. E no decorrer da lição nós vamos entender por quê. Essa lição tem tudo a ver com o momento atual que nós vivemos, né? Vivemos um momento aí de crise, de pandemia, são sinais da vinda de Jesus. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais os sinais vão se intensificar e um plano aí está sendo, né? Está sendo aí formado aos poucos, né? Está sendo aí desenhado. Um plano, um cenário está sendo formado para o surgimento, para o aparecimento do anticristo, para o aparecimento do governo mundial e do anticristo também. Tudo isso está sendo desenhado, está sendo aí formado aos poucos. Esse cenário está sendo formado. Amém? E é importante entender sobre isso. A igreja tem que entender mais sobre isso. Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Vou colocar na tela aí. Se tiver pequenininho, os irmãos prestem atenção que eu vou estar lendo. Gênesis é nossa leitura bíblica em classe, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Vai dizer assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Preste atenção nesse detalhe. Então desceu o Senhor, né? Deus ele desce sobre essa terra para intervir, irmãos. Versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém, irmãos? Então, essa cidade que os homens ali tentaram edificar,
Nós vamos ver ali que esse plano foi arquitetado por um sujeito chamado Nimrod, liderou tudo isso. Essa cidade se chamou Babel. Babel, nós já aprendemos aqui algumas lições passadas, que no hebraico ali, na língua original, significa também balbúcios, né? Balbúcios. Então, quando alguém balbucia alguma palavra, é difícil de entender, né? Quando alguém está aí balbuciando algumas palavras, palavras difíceis de se entender, não se entende, né? Então foi isso que Deus fez. Deus confundiu as línguas e ali ninguém se entendeu. O homem não conseguiu entender uns aos outros. Amém? Essa lição número 9, né, é evidente que aprofunda a lição número 8. A lição número 8 aprofundou a lição número 7. A 7 aprofunda a número 6. E se algum irmão que está aí nos ouvindo, nos assistindo ou ouvindo pela Rádio Ágape perdeu algumas lições, os irmãos podem ir lá no canal do YouTube, digite lá Ministério Segundo o Coração de Deus e vocês vão ver ali as lições passadas. Se eu não me engano, nós começamos ali da lição número 4 ou número 5, né? Eu não lembro direito, ou foi 4 ou foi 5, que nós começamos aí a transmitir. Então vocês podem pegar as lições passadas também e estar aí estudando para aprofundar cada vez mais. Amém? Objetivo geral dessa lição: evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Já apresentamos aqui os 3 subtópicos, então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Perdão, já lemos, né? Leitura bíblica em classe. Nós vamos aqui para interagindo com o professor. Uma observaçãozinha aqui interessante também, para eu estar lendo nessa noite. Vai dizer assim: as escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é por natureza maligno. Olha só, um projeto global que tira Deus do centro. É um projeto maligno. Isso foi registrado nas Sagradas Escrituras. A partir de um projeto global de poder, homens intentaram construir um mundo particular em que Deus não faria mais parte dele. Em pleno século XXI, assistimos a esse mesmo projeto global de poder. Suas cores foram modificadas, mas a essência continua a mesma. Uma cultura secular que no espírito do anticristo projeta um estilo de vida sem Deus, uma espiritualidade fabricada e uma religião produzida. Entretanto, como na civilização de Babel, Deus continua a intervir poderosamente no mundo, mostrando ao homem que seus intentos têm limites. Ele continua a governar o mundo. Amém, irmãos? Então, Deus, ele vai intervir. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 31, depois os irmãos leem lá, Jeremias capítulo 5, versículo 31. Vamos ver aqui, eu tenho minha Bíblia aberta, irmãos. Essa não faz parte aí dos versículos aí que eu coloquei na lição, mas eu posso ler aqui para os irmãos rapidinho. Versículo Jeremias capítulo 5, versículo 31. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, meus irmãos, na minha Bíblia. Minha Bíblia está aberta aqui. Jeremias capítulo 5. Vamos lá. Versículo 31. 31, tá aqui, ó. Diz assim, versículo 30 e 31, diz assim: uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta destas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Tem uma tradução, né, que eu gosto também, que diz assim: e ao fim de tudo isso, o que farei eu, né, nosso Deus? Então, meus irmãos, em Jeremias capítulo 5, nós aprendemos uma coisa interessante. Deus, ele criou essa terra, ele criou todas as coisas, né? Deus, ele criou o ser humano também. E Deus, ele deixou ordens, deixou aí mandamentos, né? Deixou ordens nessa terra, deixou uma ordem ali para o ser humano. O ser humano tinha o poder de escolha, tinha o direito de escolher. O ser humano era livre para escolher. Mas Deus, ele deixou ali uma ordenância, deixou ali um ensinamento, uma direção para o homem, que o homem podia comer todo o fruto do jardim, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que Deus, ele apesar de fazer o homem livre, ele impõe limites para o homem. Nós sabemos que o homem desobedeceu, comeu ali do fruto e veio o pecado neste mundo. Então, irmãos, Deus, ele impõe limites, né? Isso me lembra também que nessa passagem de Jeremias capítulo 5, depois os irmãos leem todo o capítulo 5 de Jeremias, nessa passagem vai dizer que Deus, ele impôs limites até para a natureza, até para a criação. Ele deu ordem ali para as águas do mar, né? Para as águas do oceano.
que as águas do oceano tinham um limite ali, que a água do oceano não poderia ultrapassar a água do mar. Qual é esse limite? A praia, né? Nós vemos que a água do mar não pode ultrapassar esse limite estabelecido por Deus, que é a areia do mar, que é a areia da praia. Mas nós vemos que hoje em dia existe tsunamis, inundações, então isso é a natureza ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Por que aconteceu isso? Por causa do pecado no mundo. Assim como a natureza, por causa do pecado, ultrapassa limites estabelecidos por Deus, não que Deus não tenha poder, Deus tem poder, mas tudo isso está no controle, né, nos planos de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo isso também. Nós vemos que, assim como a natureza ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, o ser humano também, ele vem ultrapassando todos os limites do pecado. Todos os limites do pecado, né? Coisas assim inimagináveis o ser humano anda fazendo sobre essa terra. Mas o final de tudo isso, o que fará Deus? Deus, ele vai intervir. Amém? Então, como disse aqui, né, no Interagindo com o Professor, Deus continua a intervir poderosamente no mundo, mostrando ao homem que seus intentos têm limites. Deus estabeleceu limites, o homem está ultrapassando esses limites, mas, irmãos, Deus, ele vai intervir. Vamos aqui para a introdução. A introdução vai dizer: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, este era o nome da cidade, Sinear, na Mesopotâmia. Ali homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino, quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando aí todos que estão aí também no Facebook. Amém? Não vai dar para mim ver aqui os irmãos que estão, porque eu estou concentrado aqui no programa, né, na lição. Mas que Deus possa estar abençoando aí a todos que estiverem aí no Facebook, passando aí, assistindo. Amém? Então, aqui foi falado de globalismo. E aí nós queremos fazer uma distinção, uma diferença. Existe o globalismo, que é esse projeto arquitetado, né, pelo anticristo, pelo Satanás, mas existe também a globalização. E globalismo é diferente de globalização. Globalização, irmãos, nós podemos dizer que é o livre comércio. É os países, né, se interagindo em questões econômicas, no intento, né, de se relacionar economicamente, financeiramente. Nós vemos que empresas interagem umas com as outras, países interagem. É mais ou menos assim, como se uma camisa que é fabricada lá na Índia, essa camisa é fabricada na Índia, mas usa uma máquina que vem da Alemanha, usa materiais que vêm até mesmo do Brasil, que vêm de outros países também. Então isso é a globalização, é os países interagindo, é o livre comércio, é uma questão econômica, financeira, que é necessária para os países, né? Às vezes um país tem uma mão de obra, às vezes o país tem uma matéria-prima que o outro não tem. Então esse processo de globalização é da parte econômica. E isso não tem problema, isso não tem, né, mal nenhum. O mal está no globalismo. O globalismo é a intenção, como nós sempre vamos frisar aqui, o globalismo é a intenção do homem concentrar todo o poder em torno de uma figura. Já tivemos vários exemplos de pessoas, irmãos, que representaram o anticristo nessa terra, né? Pessoas que eram a figura do anticristo nessa terra. Podemos citar Hitler, o próprio Nimrod, que nós vamos estudar aqui, Nimrod, que era um dos bisnetos de Noé. Nós vamos estudar que o próprio Nimrod era uma figura do anticristo. Nós tivemos nessa terra figuras do anticristo. Um dos mais famosos é Adolf Hitler. Tivemos Adolf Hitler, tivemos Carlos Magno, Napoleão Bonaparte. Figuras que queriam ali concentrar um poder, dominar o mundo, concentrar o poder em torno deles. E figuras que trouxeram muita morte, para mostrar que esse plano não vem de Deus, esse plano vem das trevas. O próprio Adolf Hitler, quando esteve nessa terra, em 1918, a Alemanha ela estava enfrentando uma
grande crise, uma grande inflação. Aí o que acontece? Adolf Hitler, ele surgiu como? Ele surgiu como se fosse a solução para tudo, né? Um governante ali, surgiu como fosse a solução para tudo, para todos os problemas. E num primeiro momento, ele começou a trazer ali soluções, desenvolvimentos, né? Então é uma figura que ganha a simpatia do povo. Como eu disse, é uma figura do anticristo, que ganha o quê? A simpatia do povo. O povo começa a olhar, começa a achar essa pessoa como a solução para tudo, como o salvador da pátria, como se diz aí, né? Como o salvador da pátria. Então, essa figura começa a concentrar poder, começa a querer dominar outras pessoas e começa a querer dominar outras nações. Adolf Hitler, ele começou ali, só um exemplo que eu vou citar do Adolf Hitler, porque é o mais famoso. Adolf Hitler, ele começou a concentrar poder, começou a dominar outros países, invadir outros países, dominar outros países. Ele queria dominar o mundo. Mas sabe qual foi o resultado de tudo isso? Irmãos, mais de 60 milhões de pessoas morreram durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas morreram. Desses 60 milhões, 10% eram judeus. 6 milhões de judeus morreram durante essa guerra. Então nós vemos que é um projeto que vem das trevas. Só que é um governante que atrai a simpatia do povo. Vai ser assim o anticristo também. Daqui a pouco nós vamos ler um texto aqui que vai nos ensinar sobre isso. O anticristo, ele vai vir, vai querer acumular ali poder econômico e até poder religioso. E ele vai atrair a simpatia do povo. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra para nós não sermos enganados. Amém? Vamos aqui avançar na lição. Tópico 1. A segunda civilização humana. Nós vemos que teve o dilúvio. Depois do dilúvio, nós sabemos ali que no dilúvio Noé e sua família foram salvos, né? No dilúvio. E depois do dilúvio, através ali da descendência de Noé, se iniciou a segunda civilização humana. Porque a primeira civilização humana começou ali com os pais, né? Adão e Eva, pai de toda a humanidade ali. Os pais, Adão e Eva geraram ali Caim, geraram seus filhos, Sete, né? Geraram ali vários filhos ali. E com isso surgiu a primeira civilização humana. Adão e Eva, seus filhos, a primeira, Caim e Abel, a primeira civilização humana. Depois veio o dilúvio, porque o homem pecou demais. Deus chegou assim e quis dar um basta em tudo, né? O homem pecou muito. Então Deus exerceu o juízo que veio através do dilúvio. Depois do dilúvio, Noé e sua família se salvaram. E agora, através da descendência de Noé, a segunda civilização humana. Vamos ler aqui. Diz assim: Neste tópico, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Olha só, irmãos. Então, Deus, ele selou uma aliança com Noé. E eu quero ler aqui um texto bíblico com os irmãos, que está aqui em Gênesis 6, versículo do 8 ao 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quero trazer essa observação e essa aplicação prática para as nossas vidas. Aqui diz que Deus, ele firmou uma aliança com Noé. Mas vai dizer no versículo 9 que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Quer dizer, no meio de uma geração corrompida, Noé era justo e reto. E Noé andava com Deus. Então, nós entendemos que Deus, esse é um princípio de Deus, né? Deus, ele faz aliança com quem procura ter uma vida reta, justa e anda diante dele, né? Na presença dele. Amém? São com essas pessoas que Deus quer fazer aliança. Pessoas retas, pessoas justas, pessoas que andam com Deus. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas pecadoras, mas pessoas que procuram andar com Deus. Glória a Deus? Então, este é o exemplo de Noé. E eu quero ler aqui também mais uma referência em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vai dizer o seguinte, irmãos, ó: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta, né? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Por que eu estou lendo esse versículo? Porque, irmãos, Noé era um homem reto, justo, andava com Deus. Então Noé era um homem de Deus. Com certeza Noé passou bons ensinamentos para os seus filhos. Mas nós vemos que mesmo Noé passando ensinamentos para os seus filhos, ensinamentos ali segundo os princípios de Deus,
nós vemos que os filhos já não seguiram o mesmo exemplo. E por que acontece isso, irmãos? Noé, ele, como homem de Deus, ele tinha que fazer isso. Aqui diz, se alguém não souber cuidar da sua casa, dos seus, principalmente das suas casas, irmãos. Vamos ler de novo, 1 Timóteo 3,5. Diz assim, ó, porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. É o exemplo que o homem de Deus tem que dar, né? Cuidar bem da sua casa. Mas por que às vezes acontece isso? Nós podemos ler também aqui 1 Timóteo 5, versículo 8. Diz assim também, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então o homem de Deus tem esse papel de cuidar bem da sua casa, de dar o bom exemplo. Mas por que às vezes acontece isso, irmãos? Mesmo os pais dando exemplo, mesmo os pais seguindo ali os padrões de Deus, mesmo os pais seguindo ali os princípios da palavra de Deus, por que muitas vezes os filhos não seguem esse exemplo? Por que muitas vezes os filhos não seguem esse padrão? Sabe por quê, meus irmãos? É porque os filhos, eles têm ainda o direito de escolha, né? É o livre-arbítrio. Então, muitas vezes os pais não podem se culpar tanto, porque às vezes o pai deu um bom ensino ali, mas os filhos continuam tendo o livre-arbítrio. Às vezes escolhem errado, né? E aí vão também sofrer com as consequências. Então, nós temos que aprender que nós temos que ter as nossas prioridades. Deus é a nossa prioridade. Em segundo lugar, a nossa família é a nossa prioridade e nós temos que cuidar bem dela. Amém? Deus, nossa própria vida, porque nós não amarmos a nós mesmos, como nós vamos amar o próximo, né? E também a família. Deus, ele trabalha com prioridades. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Subtópico 1 da lição. Vai dizer: a apostasia de Cã e de Canaã. Esses são os filhos de Noé, Cã e Canaã, para a gente desenvolver aqui toda a história. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Olha só, meus irmãos. Cã, né? Cã era o filho caçula de Noé e Canaã o seu neto. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Então nós vemos aqui o que aconteceu, a má influência. Cã começou a influenciar ali seu neto Canaã, e aí influenciar toda aquela civilização da época. Influenciar negativamente, influenciar para o pecado, meus irmãos. Aqui nós vamos aplicar algo nas nossas vidas, o perigo das más influências. Olha só o perigo das más influências. A palavra de Deus vai dizer aqui, eu quero trazer alguns versículos também, a palavra vai dizer aqui em Amós 3, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Olha só, as más influências. Lá em 1 Coríntios 15, 33 vai dizer: não se engane, não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. E aqui em Amós 3 vai dizer, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, meus irmãos, não tem como a luz se misturar com as trevas, né? Temos que ter cuidado com as más influências. Por causa aqui do pecado de Cã e depois de Canaã, toda uma civilização foi influenciada pelo pecado. Então nós temos que saber escolher as nossas companhias. Nós temos que saber escolher as nossas amizades. Nós temos aqui um texto também, que nós trouxemos ali no domingo, e vamos estar lendo nessa noite também. Salmos 1, versículo 1. Olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então olha só o homem que é bem-aventurado, né? O ser humano que é bem-aventurado. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então os irmãos podem memorizar aí 3 palavrinhas, ó. Anda, detém e se assenta. Porque a pessoa que começa a andar segundo o conselho dos ímpios, aí vai começar a parar para ouvir, né? Vai começar a se deter no caminho dos pecadores, vai parar para ouvir. E logo depois vai se assentar na mesa dos escarnecedores. Anda, se detém e se assenta. Então a pessoa ali começa a andar, começa a dar ouvidos, aí quando vê que não, está praticando as mesmas coisas. É o poder da má influência.
Amém, meus irmãos? Então vamos ter cuidado sobre as nossas vidas, quem está nos influenciando, né? Quais as amizades, quais as companhias que estão nos influenciando. Quer ser abençoado? Ande com homem de Deus, ande com mulher de Deus. Amém? Não se conforme com este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Vamos aqui avançar. Subtópico 2. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Então Noé começou a perder ali o controle, né? Os seus ensinos já não eram mais seguidos como antes, porque doutrina, irmãos, doutrina é ensino. Então vamos aqui. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Está lá em Gênesis 9, versículo 20 ao 24. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhes os ensejos e desatinos, os excessos, e desatinos. Está lá em Jó 9, versículo 29. Então, só explicando essa passagem aqui, nós lemos na palavra de Deus, lá em Gênesis, começa ali no capítulo 9, a história de Noé, né? Vai o capítulo 10 e capítulo 11. Nós lemos que Noé, ele plantou uma vinha. Ele tinha ali uma plantação de uva. E ele vai dizer que ele se embriagou dessa vinha, né? Do suco da uva ali, fermentado, ele acabou se embriagando. Ele se embriagou e ali o seu filho mais novo, Cã, né? Viu a nudez do seu pai e foi espalhar. Para os seus outros 2 irmãos, a nudez de seu pai. Então nós vimos que ele ali não foi uma pessoa reta, né? Ele viu a nudez de seu pai, de ver ali ele ajudar o seu pai, cobrir o seu pai ali, ele foi espalhar para os seus irmãos. Ali nós já vemos a iniquidade se espalhando, se aumentando. Então, irmãos, Noé ficou muito bravo com isso, e Noé amaldiçoou a descendência de Cã. Cã teve um filho chamado Canaã, e nós vemos que os cananeus foram ali um povo que sofreram ali muito com o pecado. Foi um povo ali muito depravado com o pecado, né? Então nós vemos que a descendência de Cã foi amaldiçoada. E aí começou toda uma civilização ali pecaminosa também daquela época. Subtópico 3. O descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Então eles começaram a fazer o quê? Desobedecer a ordem divina, porque a ordem divina era do homem se espalhar. Eu estou sempre citando essa ordem divina e agora nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Olha só. Gênesis 1:28. Deus deu essa ordem lá para Adão e Eva, né? Lá no comecinho, Deus deu essa ordem, ó, Gênesis 1:28. Vai dizer: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então nós vemos que essa ordem é uma ordem que veio desde lá do começo, desde o Gênesis, que era do homem frutificar e multiplicar e encher a terra. Essa ordem foi dada ali para Adão, para Eva. Aí nós sabemos ali que o povo começou a pecar, o povo começou a depravar, né? Veio o dilúvio, mas logo após o dilúvio, Deus deu essa mesma ordem para Noé. Veja aí, ó, Deus deu essa mesma ordem para Noé. Gênesis 9, versículo 7. Vai dizer assim, ó: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A mesma ordem que Deus deu ali para Adão e para Eva, Deus deu também para Noé, meus irmãos. Então o homem sempre teve essa ordem e o homem ali começou a desobedecer essa ordem. Então agora nós vamos voltar, né, avançar para o tema dessa lição, que é o globalismo. Agora nós vamos falar do globalismo de Babel. Diz assim: Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Olha só, uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a torre de Babel.
Então aqui vai aparecer na nossa lição essa figura, a figura de Nimrod. Irmãos, Nimrod, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi ali um homem guerreiro poderoso diante de Deus. Mas quando a palavra de Deus vai dizer que Nimrod ele foi um guerreiro poderoso diante de Deus, não quer dizer que ele lutava a favor de Deus. Na verdade, ele lutava contra os planos de Deus. Ele se levantava contra os planos de Deus. É a figura de um homem que quer acumular poder, que quer ali ludibriar o povo, né, enganar o povo, que quer ali, irmãos, que ele quer ali trazer pessoas para perto de si, que ele quer ter um projeto de poder. Como nós falamos, é uma figura do anticristo. Ele quer recrutar pessoas que façam tudo ali, irmãos, que ele deseja, né? Então, Nimrod é essa figura também, essa figura do anticristo. Aqui nós vemos que ele existia uma só língua, um só povo, uma só cultura. O anticristo também, ele tem esse plano da nova ordem mundial, de instituir uma só língua, uma só moeda, uma só religião. Nós vemos uma coisa que é muito perigosa no nosso meio. Isso é chamado de ecumenismo, irmãos. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é a união de todas as religiões. Uma só religião. Sob o pretexto de que tem que ter amor, amar a todos, irmãos. O anticristo tem esse projeto de uma só religião. Agora eu te pergunto, irmãos, como é que religiões totalmente antagônicas, como é que religiões que creem de maneiras diferentes podem se unir? Nós cremos no Deus único, Deus verdadeiro, nós cremos em Jesus como Filho de Deus. Muitas religiões não creem isso. Nós adoramos ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Como eu falei aqui, o homem quer aparecer como Salvador da pátria, mas só existe um Salvador do mundo, que é Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos como Jesus, Filho de Deus, e nós adoramos ao Deus verdadeiro. Tem religiões que prestam cultos a Satanás, tem religiões que prestam cultos ao próprio ego do ser humano, né? Como nós vemos aqui, Nimrod, ele quis ali estabelecer o antropocentrismo. O que é isso? É o homem no centro de tudo. Nós vemos que hoje em dia um problema que nós enfrentamos dentro da igreja é isso. É o antropocentrismo, é o homem querer estar no centro de tudo. Parece que o culto não é mais para Deus, parece que o culto é para o homem. Tem que botar ali o homem no centro, tira Jesus do centro e coloca o homem. Esse é o projeto do anticristo. Esse é o projeto do globalismo. Tudo em torno de uma figura que não é Deus. Uma figura que é o Satanás. Começa por aí. Primeiro coloca o homem no centro, aí depois vai entronizar quem? O anticristo. Satanás, né? O homem querendo fazer isso. Influenciado por poderes malignos. Então nós vemos que existia isso. Uma só cultura, uma só língua. E nós vamos aqui avançar para nós entendermos melhor no subtópico 1. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Uma só língua. Aí diz assim: aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava formando. Certamente, o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Então nós vemos que, quando Jesus ele ressuscitou, essa ordem não mudou do homem se espalhar sobre toda a terra. Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Mas quando vocês forem revestidos de poder, vocês andarão até os confins da terra, né? Por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Era do povo se espalhar. Por que o povo tem que se espalhar? Para o evangelho se espalhar também. Para o nome de Deus ser conhecido. Nós vamos aprender aqui no final da lição que o homem não queria que o nome de Deus fosse conhecido. O homem queria que o nome dele fosse conhecido. Na lição que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, fala: façamos um nome para nós, né? Então, meus irmãos, esse projeto vem direto do anticristo. A ordem de Deus foi o homem sempre se espalhar. Então, na Torre de Babel, o homem quis se concentrar ali. E essa geração que quer implantar o globalismo, que quer se concentrar
num só poder, numa só figura, num só lugar. Essa geração é uma geração incrédula, é uma geração idólatra, é uma geração apóstata. Porque nós vemos que a Torre de Babel, o projeto ali da Torre de Babel, era construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Representa também espiritualmente uma religião sem Deus, né? Chegar ao céu sem Deus, meus irmãos. Então, o projeto era que a Torre de Babel alcançasse até os céus. Nós vemos que teve ali o dilúvio, e quando teve o dilúvio, a terra toda foi inundada. Então nós vemos que essa geração ali, eles tinham medo, né, de acontecer de novo outro dilúvio. Então eles queriam ali estar num lugar seguro, se proteger. Mas a segurança deles, eles estavam procurando buscar a segurança deles na força do seu próprio braço. E nós sabemos que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa fortaleza, meus irmãos. Então o homem querendo buscar segurança, não em Deus, mas na sua própria capacidade, na força do seu próprio braço. Então nós vemos que essa geração também era incrédula, por quê? Porque Deus, quando fez uma aliança com Noé, ele prometeu que nunca mais enviaria o dilúvio sobre essa terra. Ele não ia enviar mais o dilúvio. Ele prometeu isso. Então nós vemos que essa geração era uma geração incrédula, que não acreditava nisso. Pensava que podia ter outro dilúvio ali, então eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. E o projeto do anticristo, como nós já falamos aqui, né? É esse, de concentrar todo o poder em torno da figura dele. E olha só, nós vamos ler aqui Apocalipse 13, versículos 6 a 8. Olha só o que a palavra de Deus diz. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Observe isso, irmãos. Poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, os que não estão escritos, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, irmãos. Então nós vemos que essas pessoas que vão ser enganadas, essas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, são essas pessoas que vão adorar a besta, adorar o anticristo, que vão ser enganadas por um projeto de quê? De globalismo. Aqui está falando, ó, deu-lhes poder sobre toda língua, tribo e nação. Quer dizer, juntou tudo ali, ó, em torno do anticristo. E as pessoas que não tinham seus nomes escritos no livro da vida são as pessoas que vão ser enganadas. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre as pessoas que vão ser enganadas. Quem vai ser enganado, né? Então vamos aqui avançar. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Então nós vemos que aquelas pessoas ali daquela época, eles não eram ignorantes. Eles tinham ali uma inteligência, irmãos, uma capacidade, talentos, né? Porque, irmãos, se nós formos observar bem, eles eram até mais inteligentes que nós. Por quê? Porque naquela época não tinha essa tecnologia toda. Não tinha tantos recursos assim, né, tecnológicos que existe hoje em dia. E mesmo assim, olha o projeto ambicioso que eles tinham. Então eles tinham que se reinventar. Depois do dilúvio, houve uma destruição na terra. As ferramentas tiveram que ser inventadas de novo, reinventadas, construídas, fabricadas de novo. Imagina essa terra depois do dilúvio. Como que era essa terra depois do dilúvio? O cenário de destruição que era. O perigo que era, né? Com bestas feras, com animais selvagens. Então era muito perigoso. Então eles tiveram ali que se reinventar. Então eram pessoas inteligentes, desde essa época. Para mostrar que o homem não veio da evolução. O homem não veio da evolução, irmãos. Desde os primórdios, desde aquela época, o homem já tinha o seu intelecto, sua capacidade de raciocinar, a sua inteligência bastante aguçada desde aquela época. Então vamos avançar assim. E de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Eles tinham capacidade de construir algo tão estupendo, maravilhoso, seguro, que este barco resistiu até ao dilúvio. E aqui vai dizer: por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Irmãos, uma cidade cujo epicentro era um arranha-céu,
esse arranha-céu, irmãos, imagine a altura desse arranha-céu. Fico imaginando assim, a altura desse arranha-céu. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, o prédio mais alto que existe é um prédio que está lá, se eu não me engano, é em Dubai. Agora me falha a memória onde está. Mas é um prédio que tem 800 metros de altura. Quase 1 quilômetro, né? 800 metros de altura, meus irmãos. É muito alto. É algo muito alto. Quase 1 quilômetro de altura. E já existem projetos de uma torre que vai ser construída que vai chegar a 1 quilômetro, né? A 1.000 metros de altura. Então você imagine a capacidade que o homem tem também de construir algo estupendo. E aqui, meus irmãos, eu quero ler também, nós falamos aqui da vinda do anticristo, do homem da iniquidade, eu quero ler aqui também 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 3. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, nós estamos falando aqui da vinda do anticristo, né? E o que acontece? Qual o cenário que está sendo formado? Esse cenário que está sendo formado aí faz parte também, claro que Deus está no controle de tudo, tudo tem um propósito de Deus, Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos, Deus é soberano, mas faz parte também do plano de Satanás, irmãos, estabelecer o caos. Porque o inimigo, ele trabalha assim. Esse sistema maligno, esse sistema mundano, ele trabalha assim. Primeiro, ele estabelece o caos. Aí depois que o caos é estabelecido, surge uma figura como salvador da pátria. Como eu falei aqui de Hitler, quando a Alemanha estava passando ali uma dificuldade tremenda, Hitler surgiu como salvador da pátria. Então o anticristo também, ele vai surgir como essa solução para o mundo. Então a palavra de Deus nos ensina, através dos estudos da palavra, nós vamos aprendendo isso. Que vai vir sim o princípio das dores, os sinais, vai começar um caos neste mundo, mas vai surgir uma figura como Salvador da humanidade. E vai ali começar a concentrar todos os poderes. Então, o mundo vai estar ali numa aparente paz. Eu não sei qual linha que você crê, escatológica. Tem os que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Uns creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, né? Mas o cenário que vai se desenhar antes da vinda de Jesus é esse. Um sinal de aparente paz. Aí vai se revelar o anticristo. Olha só, vou ler de novo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque o dia e a hora ninguém sabe, né, irmãos? Versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando disserem paz e segurança, aí chegará o fim. Então, nós temos que estar atentos a isso, a esses sinais também. O mundo está indo aí de mal a pior, mas vai surgir uma figura como a solução para todos os nossos problemas. Então, nós temos que ter cuidado, porque esse líder, esse anticristo, ele vai ser alguém carismático. Vai ser alguém que tem inteligência, que tem poder, alguém carismático. Olha só, quero ler mais uma referência para os irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses versículo 2, versículo 9 ao 12. Olha só o que a palavra de Deus fala. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então olha só, irmãos, o anticristo está falando aqui do homem do pecado, o anticristo. Apóstolo Paulo aqui falando. O anticristo, ele vai surgir com toda a eficácia de Satanás, com todos ali os poderes de Satanás, né? Com todo o poder, olha só, possui todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Pastor William, por que você está frisando isso? Porque, irmãos, nós temos que ter cuidado. Hoje em dia nós vivemos uma geração que corre atrás de sinais, de prodígios, irmãos. Corre desenfreada aí atrás de sinais, atrás de prodígios, atrás de profecias, atrás de milagres. Nosso Deus faz sinais, prodígios, milagres? Faz, irmãos. Mas nós temos que ter cuidado. Porque o diabo também ele é enganador. O diabo ele sempre enganou.
o diabo também ele pode realizar sinais e prodígios de mentira. Quem não se lembra de Moisés? Moisés foi levantado para libertar o povo. Moisés ele foi usado ali para operar milagres. Todo milagre que Moisés fazia, iam ali os feiticeiros também e imitavam, né, os milagres de Moisés. Quem não se lembra, Moisés jogou ali o cajado no chão, o cajado virou uma cobra, os feiticeiros foram ali e também fizeram o seu feitiço ali, criaram uma cobra também. Mas a Bíblia vai dizer que o cajado de Moisés, que se transformou numa cobra, engoliu a cobra deles ali, dos feiticeiros, né? Mostra que o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás. O poder de Deus sobrepuja o poder de Satanás. Mas então nós temos que ter cuidado, porque uma geração que corre atrás de milagres, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem buscar o entendimento da palavra, são essas pessoas que vão ser enganadas. Essas pessoas é que vão ser enganadas. Através de profecia a todo custo, através de milagres a todo custo. Temos que ter cuidado, irmãos. O diabo está aí para enganar. O diabo ele sempre foi ludibriador. Ele sempre foi enganador. E vamos aqui continuar a leitura. Olha só as pessoas que vão ser enganadas. Olha só. Vou ler o 9 de novo, para a gente não se perder. Diz assim, ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Então ele vai vir enganando, ele vai vir ludibriando, ele vai vir aqui recrutando as pessoas que estão perecendo, irmãos. As pessoas que perecem, que estão morrendo, que estão se perdendo. E quem são, pastor William, essas pessoas que perecem? Olha só, versículo 10. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então são as pessoas que não recebem a verdade. São as pessoas que não recebem a palavra. Rejeita a palavra, não dá valor à palavra, não dá valor à pregação da palavra, não dá valor ao ensinamento da palavra. Essas pessoas correm o risco de serem enganadas. Que a Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Por que eu creio que os escolhidos não vão ser enganados, meus irmãos? Se possível, né? Até os escolhidos serão enganados. Eu creio que os escolhidos, irmãos, eles procuram sim aprender a palavra de Deus. Eu creio que os escolhidos, eles dão valor à palavra de Deus, irmãos. Eu creio que os escolhidos, eles procuram entender, aprender a palavra de Deus para não serem enganados. E olha só no versículo 11. E por isso Deus, aqui vai dizer das pessoas que não receberam o amor da verdade, né, para se salvarem. Agora olha só no versículo 11, eu acho muito forte isso. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que creiam a mentira. Então, irmãos, quem vai enviar a operação do erro? É o Satanás? É o anticristo? Não. O próprio Deus vai enviar a operação do erro. Porque a palavra de Deus diz que nos ensina que Deus ele nos entrega as nossas próprias paixões, as nossas próprias vontades, a nossa própria dureza de coração. Deus nos entrega, irmãos, a nossa própria dureza de coração. É porque Deus é ruim, Deus é mau? Não. Deus ele dá oportunidades para todos nós de aprendermos a palavra, de estudarmos a palavra, de acompanharmos os estudos bíblicos da palavra, né? Deus ele nos dá essas oportunidades e muitos rejeitam. Muitos não dão valor. Muitos procuram os sinais, os prodígios, mas não dão valor ao ensinamento da palavra. Muitos correm atrás da bênção, mas não dão valor ao ensinamento da palavra. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. São poucos que dão valor, irmãos. Não são muitos que vão estar dando valor nessa aula. Não são muitos, são poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então não importa se é pouco, se é muito, né? Está dando valor a esse ensinamento, a essa palavra. Mas saiba de uma coisa, esses poucos que dão valor são os que não vão ser enganados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 12, Deus vai enviar, né, a operação do erro. Olha só o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então por que Deus envia a operação do erro? Aqui vai explicar por que Deus envia a operação do erro. Para que essas pessoas sejam julgadas. E por quê? Para que essas pessoas vão ser julgadas? Porque essas pessoas não creram na verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Se deleitaram com as mentiras, se deleitaram com os enganos, se deleitaram com as profetadas, com essa história aí que tem muito hoje em dia, né? Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus não exorta mais, né? Deus não corrige mais. É a chave do carro, é a caneta de ouro, é daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, é o nome do CPF, é o nome do cachorrinho, é o nome da sogra, que as pessoas, é o endereço, as pessoas estão adivinhando, é o CEP. Irmãos, tome cuidado.
é objeto disso, objeto para aquilo, objeto ungido e vendido. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com os enganos. Amém? As pessoas que são enganadas hoje, imagine se as pessoas são enganadas hoje, se o anticristo surgir, se o anticristo aparecer. Ah, pastor William, mas eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes. E se você ficar? Se a igreja for arrebatada? E as pessoas que não estão dando crédito à verdade, à palavra, valor à palavra, ficarem. Como vão lidar com o anticristo? Vão ser enganadas, meus irmãos. Se estão sendo enganadas agora, imagine quando vir o anticristo, né? Amém? Então vamos prosseguir aqui. Nós já vamos para o tópico final dessa lição. Creio que nós vamos terminar aqui um pouquinho mais cedo. E nós vamos aqui para o tópico final dessa lição. Antes eu vou ler uma observação aqui. Diz assim: o cenário dessa história curta, mas intrigante, forma-se depois do dilúvio, com os descendentes de Noé, que se agruparam por uma língua comum e logo começaram a migrar para novos territórios. A história nos conta que em assembleia, os novos habitantes de Sinar tomaram uma decisão totalmente fora da vontade de Deus. O propósito da ação proposta é claro: queriam fama, façamo-nos um nome, e desejavam segurança, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ambas as metas seriam alcançadas somente pelo empreendimento humano. É o homem tentando alcançar os seus propósitos com a força do seu próprio braço. E aqui, irmãos, nós vemos uma coisa interessante. Vai dizer que o homem, esse projeto do homem era um projeto ambicioso e era um projeto que mostra a soberba do homem. Irmãos, mostram a soberba, a altivez do homem. Né? Façamos-nos um nome. Então não era um projeto para glorificar Deus, não era um projeto para glorificar o nome de Deus, não. O homem queria fazer um projeto ali para glorificar o seu próprio nome, né? Para exaltar o seu próprio nome. Olha só no versículo 4 que diz, e disseram, eia, versículo 4 aqui da leitura bíblica em classe, Gênesis 11, versículo 4, diz assim, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Façamos um nome. Então essa história do homem, né? Do homem querer aí fazer o seu próprio nome em detrimento do nome de Deus ser exaltado acima de todas as coisas. É o antropocentrismo. É o homem no centro, o homem querendo ser o centro de tudo, irmãos. Agora uma coisa interessante. O homem ele estava falando, subamos, façamos, edificando, né? Subamos. É o homem, apesar de ser tão insignificante diante de Deus, o homem, apesar de ser tão pequeno, tão fraco diante de Deus, bichinho de Jacó, o homem, apesar de ser tão insignificante, é o homem querendo subir. Esse foi também um dos planos de Satanás. Subirei, exaltarei, farei, me assentarei. Eram os 5 eis que derrubaram Satanás, né? Eu subirei, eu farei, eu exaltarei, eu serei, eu me assentarei no trono de Deus. É o nosso eu. É o eu do ser humano, irmãos, que muitas vezes leva o ser humano à queda. Então o ser humano, enquanto o ser humano falava, subamos, aí a palavra de Deus vai dizer que Deus falou, desçamos. Vamos lá ver o que está acontecendo naquela terra. Desçamos e confundamos a língua deles. Então, irmãos, muitas vezes o homem, mesmo não sendo nada diante de Deus, quer subir. Nós vemos um Deus que possui todo o poder que muitas vezes desce, né? É um Deus humilde, como Jesus mostrou. Eu sou manso e humilde de coração. Deus, ele dando uma lição de humildade. Deus que possui todo o poder, muitas vezes ele desce. E o homem que não possui esse poder, muitas vezes quer subir. Nós vemos que muitas vezes nós estamos longe das características de Deus, a humanidade. Então, irmãos, que hoje nós possamos aprender também a descer cada vez mais. Descer cada vez mais na presença do Senhor. Nos tornar mais humildes na presença do Senhor. Amém? Em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Deixa eu botar aqui de volta para os irmãos, que os irmãos leem de novo. Ó. Gênesis capítulo 11. Tá aí, irmãos. Ó. Gênesis capítulo 11. Lê o versículo 6. Olha só o que vai dizer. E o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, meus irmãos, quando o homem ele vai sendo bem sucedido nos seus planos, nós vemos que o homem tem a tendência de se exaltar cada vez mais, né? O homem quer fazer cada vez mais, quer ter cada vez mais poder, quer ser mais, quer ser maior. A soberba, a altivez de espírito. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Então, antes da queda, vem o quê? A soberba. Antes da ruína, vem o quê? A altivez de espírito.
Agora a Bíblia vai dizer também que a humildade precede a honra. Então antes da honra vem o quê? Vem a humildade, meus irmãos. Nós já falamos aqui algumas vezes, né? Deus ele trabalha diferente do diabo. O diabo, ele te exalta para depois te abater. Deus ele faz diferente. Deus ele nos abate para depois nos exaltar. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com os planos do inimigo, viu? O inimigo, ele quer nos dar poder, assim como fez com Jesus Cristo. Ah, se você se prostrar aqui e me adorar, eu te darei todas essas nações. Tome cuidado com as propostas do inimigo, porque é assim que o anticristo está também montando todo esse cenário. É com propostas. O homem querendo cada vez mais acumular poder também. Agora vamos para o tópico 3, para nós estarmos encerrando a nossa lição, amém? O tópico 3 vai dizer a intervenção de Deus em Babel, porque Deus ele sempre intervém. Diz assim, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhes a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, para salvar a humanidade de si mesma. Isso me chamou a atenção. Deus, ele nos salva, irmãos, de nós mesmos. Às vezes nós achamos que Deus está nos salvando do diabo. Mas, irmãos, Deus, ele nos salva de nós mesmos. Tem uma música, um louvor, que a letra do louvor diz assim, né? Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Porque nós temos nossas cobiças, nossos pecados, nossa avareza, nossa ganância. E isso tudo pode nos derrubar. Então Deus ele tem que nos libertar da nossa própria natureza pecaminosa. Mas nós vemos que Deus ele nunca desistiu do ser humano. Adão pecou, Deus foi lá, foi atrás de Adão. Adão, onde você está, Adão? Agora eu vou ter que tirar aqui do jardim. Deus não tirou Adão do jardim, irmãos, porque Deus queria ali castigar Adão. Deus tirou Adão do jardim, sabe por quê? Porque Adão havia pecado, comido o fruto ali do pecado, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Adão, quando comeu esse fruto, ele pecou. Então Adão e Eva estavam na condição de quê? De pecadores. Então Deus teve que tirar Adão e Eva do jardim, não para proteger o jardim de Adão e Eva, mas para proteger Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque no jardim tinha também o fruto da árvore da vida. Quem come do fruto da árvore da vida vive eternamente. Então você já pensou o homem vivendo eternamente no pecado? O homem era pecador. Se ele comesse o fruto da árvore da vida, ia viver eternamente, mas no pecado. Irmãos. Então Deus quis dar uma chance. Não, eu vou dar outra oportunidade aqui para a humanidade. E Deus falou, da sua semente vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então Deus tinha um plano de salvação para toda a humanidade, porque Deus ele nunca desistiu da humanidade. Deus ele intervém na humanidade porque ele nunca desistiu da humanidade, irmãos. É o plano da salvação. Então Deus tirou ali já Adão e Eva do jardim temporariamente, porque nós vemos que quando o plano de Deus se concretizar por completo nas nossas vidas, nós vemos que nós vamos voltar a comer do fruto da árvore do jardim. É como se nós fôssemos ali para o jardim do Éden, celestial, espiritual. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém, vai ter um fruto ali para cada mês do ano, para curar todas as doenças, todas as enfermidades. Então é o homem de volta ao jardim. Nós vemos que no Gênesis 1 e 2 vai mostrar ali um casal e um lugar. Apocalipse 21 e 22 vai mostrar ali também, irmãos, Gênesis 1 e 2, um casal, né? Vemos ali um casal e um lugar. Como se fosse ali um noivado, um casamento e um lugar. Apocalipse 21 e 22 também mostra um casamento. O noivo, a noiva e o lugar, que é a Nova Jerusalém também. Então tem vários paralelos ali que nós podemos traçar entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. É a restauração de tudo. Amém? Outro dia a gente aprofunda mais, estuda melhor, né? Traz melhor aqui essas definições para os irmãos. Porque às vezes aqui de cabeça a gente pode esquecer alguma coisa. Vamos aqui para o tópico 1. A confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. Gênesis 11, versículos 5 ao 7. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande,
Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Nós falamos que a população daquela época era pessoas apóstatas, pessoas que se afastam de Deus, abandonaram a fé, pessoas incrédulas, idólatras. Não é diferente da geração que está se desenhando hoje em dia também. Uma geração apóstata, uma geração incrédula, uma geração que se afasta de Deus, meus irmãos. Então o que vai dizer que Deus desceu ali e Deus confundiu as línguas. Irmãos, vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas. Quer ver um plano dar errado? É só as pessoas se desentenderem. Quer ver um projeto dar errado? É as pessoas não se entenderem. As pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Por que muitas famílias não dão certo? Porque as famílias muitas vezes se desentendem, não falam a mesma língua. Por que muitos casais não dão certo? Porque os casais não estão falando a mesma língua. Não estão ali trabalhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é ter uma família abençoada diante da presença de Deus. Então quer ver os planos do homem fracassarem também é quando o homem começa a desentender. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Por que muitas igrejas acabam, fecham as portas? Porque às vezes os próprios cristãos não estão se entendendo. Não estão falando a mesma língua. A língua do reino. A língua que nós temos que falar, irmãos, é a língua do reino. Não estou falando de estar no meio de coisa errada, não. Estou falando de falar a mesma língua, mas é a língua do reino. O homem se uniu aqui, mas se uniu em torno de algo que Deus não aprova. Que Deus não aprovava. Não adianta a gente estar unidos em algo que Deus desaprova. Que às vezes nós pensamos, mas eu tenho que ser unido, Irmão, tu vai ser unido com mentira? Com coisas erradas? Coisas que não vêm do reino de Deus? Nós temos que nos unir em coisas que Deus aprova. Sempre eu cito aqui o caso, gosto muito deles. Sempre eu cito aqui o caso de Ananias e Safira. Um casal que se uniu, era um casal unido, mas se uniram na mentira. Eles se uniram em algo que Deus não aprovava. E eles eram tão unidos que eles morreram unidos, né? Amém, irmãos? Então nós temos que nos unir sim, mas em algo que Deus aprova. Então Deus desceu ali, confundiu toda a língua, e ali o povo teve que se espalhar. Situação semelhante aconteceu também no Novo Testamento, né? Situação semelhante, vamos falar agora. Então vamos avançar aqui, subtópico 2, para nós estarmos aqui caminhando para o final. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Então nós vemos que Deus estava sendo o quê, irmãos? Misericordioso, dando mais uma oportunidade. Senão aquelas pessoas iam morrer, igual morreram aqueles pré-diluvianos, aquela geração que foi ali engolida pelo dilúvio, né? Então vamos aqui. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Mateus 28, do 18 ao 20, vai dizer isso. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos que a ordem de Deus é ir por todo mundo, se espalhar, pregar o evangelho, pregar as boas novas a tempo e fora de tempo. Graças a Deus, uma das maneiras que Deus tem dado, uma das ferramentas que Deus tem dado para todos nós também, são através da internet, através da tecnologia, através das redes sociais, né? Deus tem feito uma grande obra, irmãos. Hoje fiquei muito feliz, minha esposa fez a programação de manhã, estava sempre falando para ela, faça a programação, vai fazer a programação. Ela fez de manhã, Deus usou ali, um irmão se reconciliou. Então olha só a recompensa aí. Um jovem ali, eu vi que é um jovem, se reconciliou. Outro ali pedindo oração para a filha dele que estava com câncer, que está com câncer, né? Peço até oração também para os irmãos, ore por essa vida, está com câncer. Então Deus fez a obra, irmãos, e teve uma vida para Deus, uma vida se reconciliou. Então mais vale uma vida do que o mundo todo. Para Deus mais vale uma alma do que o mundo todo. Então é isso que nos deixa feliz, é isso que nos dá motivação para continuar, para se esforçar mais, investir cada vez mais. Amém? Então nos ajude também a compartilhar a palavra, a compartilhar os ensinamentos da palavra de Deus, para que mais e mais vidas, irmãos, venham a ser alcançadas. Amém? Então nós vemos que quando Jesus Cristo ressuscitou,
ele deixou também essa ordenança, irmãos. Ele deixou a ordenança da gente se espalhar. Ele falou, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, mas vocês vão ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Depois que for revestido, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Os discípulos também não quiseram se espalhar. Quiseram ficar ali no lugarzinho, quietinho, né? Quiseram um lugar seguro. Porque muitas vezes nós somos assim. Às vezes nós queremos estar na zona de conforto. Às vezes nós não queremos fazer o que Deus está mandando. Às vezes nós não queremos ir. Aí queremos ficar ali no nosso lugarzinho, no nosso cantinho de proteção, né? Na nossa zona de conforto. Deus, ele está nos despertando nessa noite, irmão. Saia da zona de conforto. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Não fique só aí querendo se proteger, pensando só em você, não. Saia da zona de conforto. Vai fazer o que Deus mandou, o que Deus tem na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, um dos maiores sinais da volta de Jesus, sabe qual é? Muitas vezes as pessoas pensam que os maiores sinais, irmãos, são sinais do diabo, né? São sinais de guerra, de fome, de peste. Não. Os maiores sinais são sinais que não vêm do diabo, mas que vêm de Deus. O maior de todos os sinais que antecede a vida de Jesus, irmãos, é a pregação do Evangelho. É o Evangelho alcançar todas as nações. Por isso eu e você temos um papel de apressar a vinda de Jesus. Apressar como, pastor William? Pregando a palavra, pregando a tempo e fora de tempo. Você não precisa ser um pastor, um evangelista, não. Pregue para sua família, pregue para os seus vizinhos, pregue no seu trabalho, pregue na sua escola, pregue pelo WhatsApp, pregue pelo Facebook, pregue pelo Instagram. Compartilhe coisas boas. Para compartilhar coisas ruins, o povo é tão bom, né? Rapidamente tem milhões de acessos às coisas ruins. Agora as coisas boas. As coisas boas muitas vezes nem os cristãos que estão com a gente, nem os próprios irmãos querem compartilhar. Querem ajudar. Às vezes nem os próprios irmãos querem ajudar a espalhar as boas novas. Isso é uma coisa muito triste que existe dentro da igreja. Amém, meus irmãos? E às vezes se levanta contra ainda. Muitas vezes nós já falamos, quem não trabalha dá trabalho. Aqueles que não estão ajudando são os que mais criticam, os que mais atrapalham, os que mais se levantam contra, irmãos. É um caso sério. Isso tem que ser estipado no nosso meio. Amém, meus irmãos? Não fazia parte da aula, não. Amém? Mas se Deus está nos direcionando, receba em nome de Jesus, eu e você. Amém? Então diz assim, ó. Quando isso acontecer, então virá o fim. Quando o evangelho se espalhar por toda a nação, virá o fim. Olha só, Mateus 24, versículo 14. Olha o que diz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. E você, deseja que Jesus volte logo? Ou você fala, misericórdia, não volta não, Jesus, porque se voltar eu fico. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que estar preparados. Como que nós vamos estar preparados, irmãos? Tendo a consciência que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos. Nós vamos ser salvos pela graça. Nós temos que ter consciência da nossa condição, que nós precisamos totalmente da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Amém? E é claro, irmãos, quando nós temos essa consciência, nós nos tornamos gratos a Deus. Quando nós temos a consciência que nós recebemos um presente de graça e imerecido, que é a salvação, aí nós vamos ter gratidão a Deus, nós vamos ter um coração grato, nós vamos ser agradecidos a Deus em todo o tempo. E com isso, nós vamos querer agradar o nosso Deus, nós vamos fugir do pecado, da aparência do mal. Tudo consequência da graça, meus irmãos. Não é isso que vai nos salvar. Eu vou ser salvo porque eu consegui ser santo. Não, nós não conseguimos. Jesus sim, ele conseguiu. E ele conseguiu por todos nós. Isso nos dá uma gratidão no nosso coração e isso nos dá força para vencer toda tentação, todo pecado. Amém, meus irmãos? Então, para encerrar, nós vamos aqui para o subtópico 3, onde diz assim, a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém, meus irmãos? Então, depois de Noé ali, logo depois que a Bíblia conta ali o relato da Torre de Babel, logo depois ali a Bíblia vai relatar sobre o chamado de Abraão.
E aí Deus chamou Abraão para que todas as nações fossem abençoadas. Abraão ia se multiplicar, encher a terra novamente, né? Multiplicar, encher a terra, a descendência de Abraão seria muito numerosa. E ali, todos os filhos de Abraão, pela fé, seriam abençoados com a bênção de Abraão. Isso inclui eu e você. Sabe o que isso nos ensina? Que nós temos que estar dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, e ficarmos de olhos abertos aos planos do inimigo, aos planos de Satanás. E o plano de Satanás inclui a globalização. Amém? Como eu disse, até essa questão das religiões todas se unirem, tome cuidado, tem religiões aí que adoram Satanás. Como que uma religião que adora a Deus vai se unir com a religião que adora Satanás, meus irmãos? Então temos que ter cuidado com isso. Amém? Amar o próximo, sim. Não discriminar ninguém, sim. Não fazer acepção de pessoas, sim. Mas ter cuidado com as nossas alianças. Ter cuidado com as nossas companhias. Ter cuidado, meus irmãos, com os nossos ajuntamentos. Amém? Conclusão da lição. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou 2 ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, Gênesis 9:7. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão Só mesmo a obediência aos termos da grande comissão. Evangelização e missões já. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Contra o globalismo. O ser humano recebeu uma missão de encher a terra, povoar, encher a terra, e logo depois, na nova aliança, nós recebemos a missão da grande comissão. Então você imagina, hoje em dia existem milhares de pessoas, hoje em dia existem milhares de evangelhos, de crentes, né, de cristãos. Se cada cristão ganhar uma vida, ganhar uma alma, ganhar uma família, né? Imagine, irmãos, cada cristão ganhando uma alma, uma família, uma vida. Imagine quantas vidas poderão ser salvas através da minha e da sua vida. Então que através desse estudo nós possamos aprender, meus irmãos, a estarmos no centro da vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Até aqui é o estudo bíblico dessa noite. Espero que os irmãos tenham gostado. Se os irmãos não acompanharam tudo agora, acompanhe depois. Vai ficar salvo no Facebook. Vou deixar lá no YouTube. Irmãos, no YouTube tá tudo organizadinho. Lição 4, lição 5, lição 6, lição 7, lição 8 e lição 9. Tudo organizadinho. Se você perdeu alguma lição, vai lá. Se inscreva no canal para nos ajudar. Para nos ajudar na grande comissão de espalhar, de compartilhar a palavra de Deus. Temos que compartilhar, irmãos. A palavra de Deus tem que ser compartilhada sem dó. Amém? Para alcançar cada vez mais vidas. Como eu falei, hoje mesmo, através de uma programação dessa, uma vida se reconciliou. Então isso nos dá alegria, porque está valendo a pena todo esforço. Porque, irmãos, deixa eu até beber uma aguinha aqui. Porque, irmãos, temos que estar esforçando, né? Nos esforçando para levar a palavra, para organizar tudo direitinho, para que chegue aí na sua casa, de graça e pela graça. Amém? De graças recebeste, de graças dai. Glória a Deus, irmãos. Eu digo de graça, sim, Deus nos dá tudo de graça, né? Mas nessa terra nós temos que pagar tudo, não é verdade? Você na sua casa, você paga a internet, você paga a luz, você paga aí os equipamentos. Amém, meus irmãos? Então, é de graça porque Deus nos dá de graça, mas nessa terra existe um custo, né? Então, se você sentir no seu coração de nos ajudar também, meus irmãos, conheça pelas redes sociais, tem a página no Facebook do Ministério Segundo o Coração de Deus, tem o YouTube, Ministério Segundo o Coração de Deus, tem vidas que nós estamos querendo doar cestas básicas, hoje mesmo nós vamos ajudar uma vida. Se você quiser doar cestas básicas, entre em contato, amém? Conheça ali pelas redes sociais, entre em contato pelo Facebook, pelo YouTube, pelo meu WhatsApp, 986 23 34 31 e nos ajude a ajudar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, meu Deus,
Obrigado por essa aula de hoje, que o Senhor possa abençoar cada vida que assistiu até o fim. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada vida que não assistiu, mas vai assistir depois. Aonde essa palavra chegar, meu Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra nessa vida, nessa família, meu Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando cada vez mais através da Tua palavra, Senhor, e que nós venhamos cumprir com a grande comissão, meu Pai, de levar o Seu Evangelho a toda criatura, meu Deus, e que o Senhor possa estar nos abrindo os olhos, Senhor, para que a gente não seja enganado, meu Pai, para que a gente não venha, meu Pai, ser enganado por esse projeto maligno que se chama globalismo, meu Deus, e que a gente possa estar, meu Pai, em nome de Jesus, no centro da Tua vontade, Senhor. Abençoe cada vida que nos assistiu pelo Facebook, cada vida que nos ouviu pela rádio, que o Senhor possa estar abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só o próximo estudo. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não tem o próximo estudo não, irmãos. Não tem o próximo estudo. Mas é a aula número 10, né? Vai ter a aula número 10. E os irmãos estejam aqui conosco, porque tem sido bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém. E graças a Deus. Vai um alô para todos que acompanharam. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Rádio Ágape. A alegria está no ar.